Caro presidente dessa sessão, senador Cristóvão Buarque, há pouco o senhor usou essa tribuna aqui, como mencionei, quem avisa amigo é, senador Cristóvão Buarque, né? Para voltar ao tema, e penso que nós temos essa responsabilidade, não estamos aqui para fazer qualquer tipo de terrorismo, de criar alguma forma de preocupação à sociedade, não. Nós estamos aqui preocupados que a sociedade mantenha a estabilidade da economia, que a economia continue produzindo resultados para que toda a sociedade brasileira, e não apenas poucos grupos, usufruam dos seus benefícios. Então, é por isso eu defendo a posição de Vossa Excelência, de tantos outros senadores que aqui têm lembrado essas dificuldades, e que o governo precisa ter um pouco mais de abertura na aceitação dessas críticas que são verdadeiramente construtivas. Também queria lembrar, presidente Cristóvão Buarque, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado que nos acompanham, nós votamos recentemente, numa noite polêmica, a medida provisória dos portos, muito importante para o país, para a modernização. E a presidente apôs 13 vetos, os 13 pontos da MP, vetados pela presidente Dilma Rousseff, entre eles a prorrogação obrigatória dos contratos de arrendamento, novos e antigos, desagradaram a base aliada do governo e me fizeram pensar sobre a necessidade desta Casa valorizar o cumprimento de acordos feitos e o respeito institucional e político equilibrado entre executivo e legislativo. Na democracia, senador Cristóvão Buarque, cumprir acordos e fazer alianças são práticas muito saudáveis e necessárias até. Quando as negociações são firmadas com foco nos interesses da sociedade, do país, em detrimento das vantagens individuais ou dos interesses meramente eleitorais ou eleitoreiros, as chances de acerto aumentam muito mais quando você foca no interesse do país. Assim, senador, é necessário a ampliação da confiança nessas relações institucionais entre os poderes, seja na análise de um projeto de lei, de autoria parlamentar, ou mesmo de uma medida provisória, que é a ação com força de lei provocada pelo governo federal. Para exemplificar a necessidade do cumprimento de acordos, eu cito o caso que está envergonhando, eu diria, o país, que diz respeito aos aposentados e pensionistas do Fundo Aeros. E eu volto a esse tema, como fazem aqui outros colegas, como o senador Paim e o senador Álvaro Dias. Nas últimas semanas, morreram 5 beneficiados do falido fundo dos ex-funcionários da Varig. Infelizmente, as mortes ocorreram após mais uma notícia negativa. Um ofício encaminhado aos aposentados informou que as distribuições das antecipações de rateio do fundo seriam suspensas na semana passada. O prazo foi ampliado para o próximo dia 2 de julho, portanto, de um mês, para menos de um mês. Mas as vidas dos que se foram certamente não voltam mais. Os sobreviventes desse massacre social, que se pode classificar, ainda lutam, muitas vezes sem força e desesperançados, para enfrentar situações como despejo de seus lares, falta de atendimento médico ou de medicação, alimentação e outras privações básicas para quem contribuiu durante anos para ter, na terceira idade, condições mínimas de sobrevivência. A situação financeira de milhares desses aposentados, só no meu estado, o Rio Grande do Sul, onde nasceu a Varig, são mais de 8 mil. A situação, que já era crítica, está a cada dia agravada preocupantemente. A União não pagou o que deve aos aposentados e sobrou para a Justiça decidir sobre este caso. Restam, portanto, menos de 30 dias antes do recesso do Supremo Tribunal Federal para a suspensão total deste benefício. Em vez de pouco, nada. Isso é o que restará às vítimas desse erro administrativo
e também político. Por isso, a importância do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, em retomar no plenário da Suprema Corte o julgamento da ação de defasagem tarifária da Varig, com um julgamento iniciado há um mês, chamada de suspensão liminar. A SL, suspensão liminar 127. Eu volto aqui a reafirmar o voto dado pela ministra Carmen Lúcia. Eu estava presente junto com o senador Paim naquela memorável sessão. Foi um voto, senador Cristóvão Buarque, do ponto de vista da argumentação, da fundamentação, da lógica e do direito, inquestionável. Eu lamento muito, mas isso é um direito dos ministros do pedido de vistas, que essa matéria não tenha sido decidida. Essas pessoas estão sofrendo, senador, e sofrendo por culpa do governo do ponto de vista administrativo, não deste, mas dos governos que foram responsáveis pela Secretaria de Aposentadoria Complementar, que não realizou a fiscalização sobre a saúde financeira daquele fundo de pensão, no caso Aeros. Isso pode revogar, no caso da decisão do ministro Joaquim Barbosa, a liminar cassada pelo desembargador Carlos Moreira Alves do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinou a suspensão, por prazo indeterminado, do pagamento do antigo valor das aposentadorias dos trabalhadores do Aeros. Cabe lembrar que no dia 8 de maio, na primeira parte do julgamento do recurso extraordinário 571.969, de autoria da União e do Ministério Público, contra o pagamento das indenizações do caso Aeros, avaliadas em 6 bilhões de reais, a ministra relatora do caso, Carmen Lúcia, se posicionou corajosamente. Como eu disse, no seu voto, ela afirmou que houve perda de receita, endividamento das companhias aéreas e responsabilidade do poder público por danos causados aos contribuintes do fundo, reforçando a tese de que a União tem sim o dever de indenizar os aposentados prejudicados. Outro exemplo das consequências de acordos não cumpridos é a cobrança provisória de uma multa adicional de 10% do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nas demissões sem justa causa. Como Vossa Excelência lembra, senador Cristóvão, a taxa extra deveria acabar no ano passado, mas lamentavelmente ainda está em vigor. Essa multa, veja só, foi criada em 2001 e tinha um objetivo claro e único: zerar o rombo, veja só, o rombo decorrente de decisão judicial que obrigou o governo federal a compensar o FGTS pelas perdas relativas aos planos Verão, no governo Sarney, e Collor I, no governo do nosso colega senador Fernando Collor. Ora, a própria Justiça já fez um reconhecimento da responsabilidade da União com aquilo que havia retirado de direito do cidadão com esses planos econômicos. Ora, então, muito mais razão por uma questão social de uma contribuição que vinham sendo feitas, as contribuições vinham sendo feitas regularmente pelos aposentados do Fundo Aeros, na expectativa de que fosse séria a fiscalização realizada pela Secretaria de Aposentadoria Complementar do Ministério da Previdência. O rombo financeiro foi totalmente compensado no caso do FGTS em julho do ano passado. Portanto, nenhuma razão de ser para continuar essa multa de 10% para os empregadores. Portanto, a extinção dessa multa, o fim dessa cobrança, já deveria ter ocorrido. Mas não. E o pior, senador, é importante destacar que a manutenção dessa sobretaxa ou deste peso recai sobre os ombros do setor produtivo. Além dos 10% adicionais, os empregadores já são obrigados a pagar, claro, como se sabe, 40% de multa do FGTS quando a demissão é sem justa causa. Não estamos discutindo esse direito, que é uma cláusula pétrea da Constituição adquirida pelos trabalhadores. Mas esta multa de 10% foi incidida sobre o FGTS para compensar um rombo criado pelo próprio governo. Não bastassem as limitações de infraestrutura, estradas ruins,
portos ineficientes e aeroportos congestionados, que encarecem os produtos e serviços no Brasil, os corajosos empreendedores, sejam eles pequenos, médios ou grandes, ainda são obrigados a arcar com mais esse ônus. Aliás, também hoje, usando a tribuna, o senador Waldir Raupp lembrou o fato das empresas que produzem no setor cerâmico e também no setor de vidros, que consomem muita energia, e a energia do gás natural é muito importante, estão hoje se transferindo para a Colômbia ou para a Argentina, por não encontrarem aqui no Brasil um ambiente de tranquilidade e segurança. E mais, pela falta de competitividade gerada pelos altíssimos custos. E eu acrescentaria, pela insegurança jurídica que nós estamos vivendo. Porque as empresas contavam que em junho o governo cumpriria aquilo que disse, que quando vencesse o prazo estaria recuperando. Até agora, nada. E o pior, o governo já está sinalizando que não quer acabar com esta multa de 10%, que foi feita com a finalidade específica para cobrir o rombo provocado por aquela indenização que a Justiça mandou o governo pagar aos trabalhadores em relação ao Fundo de Garantia dos planos econômicos. Essa é a questão. Como integrante da subcomissão do FGTS, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, não posso concordar com a permanência desta multa. Não se discute a questão dos 40%, isso é líquido e certo, né, senador? Nós estamos discutindo uma multa sobre os 40%, que o governo criou para tapar um rombo criado por ele próprio. A manutenção da multa tira da economia e dos planos de investimentos mais de 3 bilhões de reais, segundo a Confederação Nacional da Indústria. É um volume de recursos que vai para os cofres da União. Em vez de reforçar o caixa do FGTS, o destino do recurso proveniente da multa de 10% tem sido outro: ajudar o governo a fechar as contas, na conta dos trabalhadores. No ano passado, esta Casa aprovou o projeto PL 200 de 2012, que visa a extinção da multa por considerar resolvido o passivo que originou a adoção dessa medida. Mas essa proposta ainda está na Câmara Federal, aguardando a deliberação dos senhores deputados. É preciso, portanto, que o poder público cumpra os compromissos assumidos que resultem em políticas transformadoras à realidade da população. Veja só, senador Cristóvão Buarque, o senhor mencionou, fez uma análise não só de um especialista, de um estudioso das questões econômicas, mas deu uma aula aqui usando informações de cabeças pensantes de nosso país na economia, de várias tendências de várias escolas econômicas. E o governo parece, ele caminha por tortuosas encruzilhadas. Ao mesmo tempo em que ele não resolve esses problemas estruturais, ele continua trabalhando muito no varejo. E mais um plano econômico é anunciado. Então, há muito anúncio. O Palácio Planalto se transformou numa base, parece até a base de Canaveral da Flórida, uma base de lançamentos. Todo dia tem um lançamento, ainda bem que não é um foguete, né? Mas é um novo pacote econômico. O governo prepara um pacote de reforma microeconômica para estimular a melhora dos balanços das empresas, como o alongamento de prazo das dívidas contraídas no mercado. Está em estudo, por exemplo, a concessão de incentivos tributários para emissão de títulos de pequenas empresas na BMF Bovespa. A equipe econômica também avalia novo reajuste nos programas Simples e Microempreendedor Individual. De novo, é uma agenda de reforma microeconômica para melhorar o desempenho econômico do país, após mais de 15 pacotes. 15, senador. 15 pacotes, é mais que medida provisória quase. Chega aqui todo dia, né? Para contornar os efeitos da crise mundial nos últimos anos. Mas não é só a crise mundial, é uma crise também de problemas sérios na gestão da economia de nosso país. A ideia agora é criar instrumentos que estimulem principalmente a melhora dos balanços das empresas, como o alongamento dos prazos da dívida contraídas no mercado. Alongar dívida, senador, no meu entendimento, é uma coisa bem simples, é empurrar o problema com a barriga. Isso vale não só para as empresas, vale para os agricultores, vale para todos os setores que estão ainda com passivos não resolvidos e com equações que não estão adequadas à realidade do país. Então, essa informação está hoje no jornal Estado de São Paulo,
E, como Vossa Excelência citou, nós preferimos que haja um esforço geral do governo no sentido de avaliar as reais condições desses investimentos diretos na área da infraestrutura, da logística, na área de setores, senador. Vossa Excelência é um especialista da educação. Investimentos e políticas mais consistentes na área da saúde, da segurança pública, senador. Cada dia, na segurança, a gente ouve e lê crimes bárbaros, assassinatos, uma falta de resolutibilidade da criminalidade. E o cidadão acaba ficando refém. Então, o governo deveria concentrar a sua energia nessas questões, porque, se não fizer isso, a insegurança jurídica, a falta de perspectiva para o empreendedor, afinal, o que está valendo? Era para valer esse acordo de que, findo o prazo da validade da tal multa dos 10% do FGTS, acabaria a sua validade, porque o governo já fez o caixa necessário para acabar com esse passivo. Não, ele vai manter, porque acha que não pode perder esses 6 bilhões, à custa do trabalhador. Se esse dinheiro fosse para a conta dos trabalhadores, até que poderia ser, não, vai para a conta do caixa único do governo. E aí a gente nunca sabe a finalidade dele. Então, o governo, em vez de economizar, gastar menos, gastar melhor, está levando aí a uma situação de intranquilidade com o desempenho da inflação, com essas questões todas, senador Cristóvão Buarque. Então, mas nós não podemos deixar de permanentemente fazer esse alerta aqui na tribuna do Senado. Muito obrigado, senador.